José, um grande líder em tempos de crise. O capítulo 47 do livro de Gênesis destaca a forte liderança de José em tempos de crise. José é o homem que faz a ponte entre a sua família e Faraó. É o homem que administra a crise da fome mundial. É o homem que promete ao seu pai que vai sepultá-lo com a sua parentela em Hebrom. José ele vai apresentar aos seus irmãos a Faraó, com a sua família levada a Gósen. Era hora de José tomar as medidas legais para eles, o visto de entrada, para estabelecê-los no Egito. Destacamos alguns pontos importantes. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós vemos uma apresentação amável quando os irmãos de José chegam no Egito. José ele escolhe dentre seus 11 irmãos 5 para ir até ele. A segunda coisa que eu vejo é uma pergunta intrigante. O faraó pergunta aos irmãos de José: qual é o seu trabalho? Pergunta qual é a profissão deles. E eles respondem conforme José o havia os instruído. Eles começam dizendo: os teus servos são pastores de rebanho como os nossos pais. Viemos habitar nesta terra porque não existe pasto para o nosso rebanho. Nós vemos com isso que os irmãos de José estavam diante de Faraó dizendo que a estadia deles no Egito seria temporária. Eles não queriam os mesmos direitos que os habitantes do país do Egito. Não, eles começam por baixo, se humilhando. É o que a Bíblia diz. Em quarto lugar, nós vemos um pedido humilde. Depois de afirmar a sua profissão, o seu projeto, os irmãos de José fazem um pedido: deixa os teus servos habitar em Gósen, que era uma terra ribeirinha, banhada pelas águas do rio Nilo, a região mais fértil do Egito. Eles fizeram uma confissão, uma concessão, um pedido feito, um pedido atendido. Vemos um emprego garantido. O faraó ordenou a José que constitua os seus irmãos como chefes do gado real. Vemos que José apresenta o seu pai também a Faraó. José abençoa Faraó. Que coisa interessante. O Faraó é o mais rico. O Faraó é o mais poderoso, homem do mundo da época. Mas Jacó é maior do que ele, pois quem abençoa Faraó é Jacó. O narrador usa aqui a mesma cena que a Melquisedeque, lá em Hebreus 7:7, que o inferior é abençoado pelo superior. Portanto, para o narrador, assim como Melquisedeque era superior a Abraão, o velho patriarca Jacó era superior também ao poderoso Faraó. O contraste entre o poderoso rei do Egito e o pobre pastor nômade Jacó, e a peculiaridade ao mesmo tempo e a dignidade desta bênção. Faraó ele interroga a Jacó e faz a seguinte pergunta: quais são os dias de anos da tua vida? E vemos Jacó responder a Faraó. Como diz o teólogo Matthew Henry, o Faraó faz uma pergunta comum, mas Jacó lhe responde de forma em comum. 2 pontos. Em primeiro lugar,
Eu vejo Jacó definindo a sua vida na pergunta de Faraó como uma peregrinação. Sua vida havia sido de peregrino, de forasteiro, de nômade, na busca pelo lar permanente. Ele buscava a cidade eterna, como diz lá em Hebreus. Para Jacó, peregrinação é renúncia à estabilidade e às propriedades, é uma vida orientada para a realização futura, sabe, a promessa da terra repetidamente assegurada aos pais. Em segundo lugar, vemos Jacó definindo seus dias como poucos e maus.